agora nós estamos aqui na sala do programa Mulher.com recebendo o Dr. Carlos. Dr. Carlos, vou falar o nome completo, né? Carlos Eduardo Godoy Júnior, ele é ginecologista especialista em cirurgia robótica. Ele é líder do núcleo de endometriose do Hospital São Luís, em Campinas, e também do setor de oncologia ginecológica do Hospital Vera Cruz. Então, doutor, nesse seu trabalho, com certeza aparecem casos de endometriose. Faz parte do seu métier, das suas expertises dentro da ginecologia. Então, para quem não sabe o que é endometriose, ou porque está começando a vida agora, ou porque já ouviu falar e não sabe o que é, vamos entender o que é a endometriose. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre interessante começar pela teoria, né? O que é endometriose? Isso tem se falado cada vez mais agora, as pessoas têm tido muito acesso à informação. Então, a gente precisa começar dizendo sobre isso. Endometriose, ela é uma doença que ela tem uma base genética, uma doença inflamatória, que acomete mulheres em diferentes fases da vida, né? Geralmente na fase reprodutiva. Então, as mulheres, desde que começam a menstruar até a fase próxima da menopausa, em diferentes momentos podem ter o desenvolvimento da doença. E é uma doença que se caracteriza pela dor intensa. Então, geralmente, uma dor que aparece de forma muito frequente no período da menstruação, de forma cíclica, e às vezes, como a doença vai evoluindo, ela pode aparecer mesmo fora da menstruação. Então, vai trazendo diversos transtornos para a vida da pessoa ao longo do tempo por conta da dor intensa. Essa dor intensa pode ser confundida com a própria dor que algumas mulheres sentem da menstruação? Sim, no começo ela pode começar de uma forma mais leve e as mulheres tendem às vezes a usar algum remédio para amenizar o sintoma e ali elas têm um certo alívio e passam a conviver com a dor e isso atrasa um pouco o diagnóstico. Até uma fase em que a dor atinge níveis muito elevados. Então, às vezes, essa dor pode fazer com que a pessoa tenha que ir ao pronto-socorro, tomar uma medicação endovenosa, porque o remédio que ela toma por via oral em casa ou os tratamentos clínicos que ela faz podem não surtir efeito. Então, ela tem que ir até o hospital de forma recorrente e, às vezes, isso demora muitos anos para ser diagnosticado e faz um sofrimento por uma longa data. Ou seja, isso acontece, doutor, quando há automedicação. Quando, às vezes, a pessoa, não, isso aqui me ajudou, usa esse aqui que é bom. E, às vezes, tem alguns medicamentos para alívio de dor que você encontra de forma fácil nas farmácias. E aí ela vai e pede aquele remédio, o farmacêutico não questiona, porque é um remédio livre para compra. Mas é sempre importante nós lembrarmos que toda a orientação sobre medicamentos deve ser feita pelo médico. Estou errada? Não, tá certa. Mas isso é muito comum, né? A gente ter esse hábito. Às vezes a avó tinha um sintoma semelhante, a mãe também tinha. E a gente sempre tenta começar com alguma coisa, um chá, uma bolsa de água quente, uma coisa que alivia o sintoma. Então a gente faz muito isso em casa e começa a utilizar e o sintoma vai sendo evoluindo para uma fase que ele é subdiagnosticado, porque a gente vai tentando se livrar daquele sintoma, comprando remédio na farmácia, pegando remédio com alguém e vai mascarando a evolução do quadro, até aquele momento em que as coisas ficam de uma forma de difícil controle. E muitas mulheres acabam diagnosticando a doença no momento que querem engravidar. Então, elas passam muitos anos, desde ali do início da menstruação, até a fase que surge o desejo de engravidar, sentindo dores intensas, vão mascarando um pouco o remédio, vão aliviando seus sintomas, e ali no momento, às vezes, que não conseguem engravidar, elas acabam diagnosticando a doença. E às vezes isso já está numa fase bem avançada. Sofreu todo um tempo e poderia ter tido esse diagnóstico antes. Agora, além da dor, que é um dos sintomas, existem exames para fazer um diagnóstico mais preciso? Existem. A gente sempre precisa, para quebrar esse quadro dessa longa evolução, geralmente são 7 a 10 anos para diagnosticar entre o momento que surge a dor e o momento que você faz o diagnóstico. A gente tem que pensar na doença. Então, a gente precisa sempre, ao longo das queixas da paciente, imaginar que pode ser um quadro de endometriose, fazer um exame físico adequado, fazer uma anamnese adequada para conseguir identificar a doença no início e direcionar para os exames ideais. Acontece muito da paciente, às vezes, fazer um ultrassom convencional, ela faz o exame e ele vem normal. Então, ela sente o sintoma, ela busca ajuda, faz o exame e vem o resultado normal. E a partir dali, a pessoa passa até a se questionar se aquilo é algo da cabeça, se ela tem alguma coisa ali que ela sinta que não deveria sentir. E isso também acaba atrasando muito o diagnóstico. A gente precisa fazer um ultrassom que ele seja feito por médicos especialistas em endometriose, com preparo intestinal, são exames dedicados a isso, que são exames de longa duração, duram cerca de 2 horas o exame, ele é bem detalhado para conseguir ver a doença, principalmente em fase inicial. Quando a doença está muito avançada, é mais fácil de se ver,
mas nas fases iniciais tem que ter um treino, tem que ter um olhar diferente para o exame. Outro exame que é muito feito é a ressonância de pelve, que é um exame que muitas vezes a mulher faz vários ultrassons normais, no momento que faz uma ressonância ela acaba diagnosticando. Então tudo depende do momento que você identifica a doença, do exame o profissional de referência para a imagem, que tem que ter alguém com um treino adequado, aí você consegue diagnosticar de forma precisa e começar o tratamento. Nesse caso, quando vai fazer esse exame de ultrassom, tem um que é interno e o outro externo. Qual dos dois fica mais próximo de um bom resultado? Geralmente é feita uma combinação, né? Quando a gente vai fazer ultrassom para investigar, ele pode ser feito em combinação, ultrassom transvaginal e ultrassom pélvico, subindo até o abdômen superior, porque a doença pode se manifestar não só na pelve, mas também na parte superior do abdômen. Então, essa união de várias maneiras de diagnosticar, ela ajuda a ter um diagnóstico mais preciso. Eu não sei se é mito. Eu acredito que sim, porque tem as crendices populares que acabam chegando junto com um monte de informações. Algumas estão até na internet, nem tudo é verdade. Por isso que a gente tem que aproveitar hoje a presença do Dr. Carlos para esclarecer. É que a endometriose, ela, ao invés de descer totalmente a menstruação, aquele sangue que revestiu o útero, né, que ficou ali, deixou fofinho para um bebê que não veio, aquilo, ele se desloca e não sai do jeito que deveria. E aquilo que causa dor, isso é verdade, doutor, é mito? É verdade. A doença ela se inicia geralmente quando a gente tem um fluxo da menstruação que a gente chama de fluxo retrógrado. Toda mulher quando menstrua, a maior parte do sangue ele é eliminado por via vaginal, mas sempre uma parte desse sangue volta pelas trompas e cai no abdômen. Isso é um processo fisiológico, acontece em todas as mulheres, só que esse sangue tende a desaparecer dentro de alguns dias. E as mulheres que têm endometriose têm uma falha nesse mecanismo de desaparecimento do sangue, da reabsorção. As células acabam se implantando e passam a produzir menstruação fora do útero. E vai aparecer um foco sobre a bexiga, sobre o ovário, sobre o intestino, o assoalho pélvico. Então, esses implantes que vão produzindo menstruação fora do útero vão causando uma reação inflamatória e vão surgindo aderências, dores crônicas. Então, o processo a cada menstruação ele é alimentado para progredir. Mas não é a única teoria, existem outras também, porque em algumas situações de exceção, mesmo sem haver esse mecanismo, pode surgir a doença, mas essa é a principal. Quando a gente fala da endometriose e nós estamos aqui explicando, o senhor já deu várias situações de mulheres que sentem dores por muito tempo, só quando pretendem engravidar é que aí vão descobrir que todas as dores que sentiu durante toda a adolescência e juventude, aquilo era endometriose. Esse subdiagnóstico ou esse não diagnóstico correto acontece com frequência? O que as mulheres podem fazer para minimizar estas dores e buscar um diagnóstico mais preciso, doutor? O principal é não normalizar a dor. Eu acho que esse é o principal, não achar que é normal. Esse é o principal caminho, porque a gente vê acontecer muito isso. As pessoas conviverem com a dor. Ou existe um problema muito grande que as pessoas que têm dor crônica, elas são vistas pela sociedade como pessoas com fraquezas. Então a gente está acostumado em diversos momentos a lidar com a dor, a engolir aquele sentimento, aquela dor e não passar aquilo para as pessoas, não dividir com familiares, não dividir, às vezes tem vergonha de falar com o parceiro, falar com o médico. Né? Então tem muitas mulheres que têm dor na relação e às vezes não se abrem com o parceiro para falar a respeito disso. Então as pessoas convivem com esse sintoma. Então isso que a gente está fazendo hoje aqui é fundamental, é trazer informação para que o médico pense sobre isso, para que o paciente pense, um familiar pense. Então, no momento em que várias pessoas ali pensem juntas em encontrar uma solução, o diagnóstico é feito. Então, acho que é uma questão de trazer informação e da gente pensar na doença. Esse é o principal. E olha, com essas dicas, nós esperamos que mais mulheres tenham muito mais saúde, muito menos dor, com tratamentos adequados, com o cuidado com a sua saúde e, é claro, ajudando outras mulheres também, passando estas informações. Nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos tomar um copo d'água. Você de casa também faz favor de tomar. A gente toma um copo d'água e volta já. Hoje, o programa Mulher.com recebe o médico cirurgião ginecologista, Dr. Carlos Eduardo Godoy Júnior, e o nosso tema é endometriose. É um assunto exclusivamente feminino, mas homens aprendam sobre as suas esposas, sobre as suas mulheres, sobre as suas filhas, né? Porque muitas vezes a filha está lá reclamando de dor, você mesmo já levou ela no hospital,
Mas questione os médicos. Vai acompanhar adolescente? Questione, pergunte. Olha, isso, por quê? Muitas vezes é um postinho, é um médico que está começando, talvez não tenha tanta experiência como tem o Dr. Carlos, e ele também precisa, às vezes, desses questionamentos para melhorar ainda mais o seu atendimento e ajudar mais e mais mulheres. Então, nós ajudamos os médicos quando a gente faz questionamentos pontuais. Boas perguntas, né, doutor? Porque isso a pessoa aprende e o médico também com aquela paciente. Porque não tem uma mulher igual a outra, apesar da nossa formação, a nossa estrutura ser basicamente igual. Todas nós temos, de uma mesma doença, sintomas às vezes até diferentes. Então, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. No momento do nosso bloco, da nossa conversa no bloco anterior, o senhor falou sobre a mulher buscar para ter filhos, não consegue e aí descobre que está com a endometriose. Essa infertilidade e a endometriose tem uma ligação? Tem uma ligação muito grande, porque por ser uma doença inflamatória, a endometriose pode causar uma situação de aderências na pelve. Então, essas aderências elas podem fazer com que a gente tenha uma obstrução tubária, alguma coisa que dificulte mecanicamente ocorrer o processo da gravidez. Então, aquele processo de captação do óvulo, de ocorrência da gravidez, migração até o útero, todo esse processo pode ser interrompido por conta de aderências que se formam como resultado da reação inflamatória. Mas existe um processo também que envolve o sistema imunológico. Quando a gente tem um quadro de endometriose muito acentuado, nossas células de defesa vão combater aquele foco de endometriose. Mas isso gera uma alteração química na pelve tão grande que às vezes o embrião não consegue se implantar no útero. Então, muitas mulheres, quando a gente trata a inflamação, reduz os focos de doença e a inflamação diminui, cria-se um ambiente mais favorável para a ocorrência da gravidez. Então, existem diversos fatores que juntos ali podem prejudicar. Bom, gostei da sua explicação, mas eu gostaria de também saber sobre tratamentos. Tem tratamento? Tem esperança? Tem, graças a Deus existem tratamentos, são diversos tratamentos. A grande maioria dos pacientes são tratadas clinicamente. Então, são situações em que elas entram com algum remédio que bloqueiam a menstruação, atuam sobre o processo inflamatório, reduzindo os sintomas, e tem muitas medidas clínicas como ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física regular. Então, se a gente conseguir fazer essas condições, levar a vida mais saudável possível, isso já reduz a inflamação no organismo, a dor é aliviada. Mas algumas mulheres precisam de cirurgia. Tá? Quem são essas mulheres? Existem indicações absolutas de cirurgia e existem as relativas. Indicações absolutas são grandes cistos ovarianos com endometriose, que são situações em que os remédios não vão conseguir trazer um efeito de proteção e de resolução do quadro. Endometriose no apêndice, endometriose de vias urinárias pegando os ureteres, ou endometriose intestinal que está causando uma obstrução no trajeto intestinal. Esses casos precisam de cirurgia porque nenhum remédio vai conseguir resolver. E outros casos são as mulheres com infertilidade, que não estão conseguindo engravidar na presença da doença, ou aquelas mulheres que têm dor muito intensa. Então, a cirurgia ela tem um papel, mesmo não tendo focos em locais muito nobres, elas vão conseguir restabelecer a qualidade de vida. Então, a gente opera para melhorar a dor e fazer com que essa mulher viva melhor. Então, tem algumas mulheres que vão ter uma indicação certa, não tem como, ela tem que fazer, e outras que, se o tratamento clínico não tem o resultado almejado, essa sim também vai passar pela cirurgia. Hoje, o que a cirurgia oferece de recursos? Porque a gente vê na medicina novas tecnologias, a gente vê a sua especialidade mesmo, eu falei aqui no começo, o senhor é especialista em cirurgia robótica. Explica para nós, doutor, o que a medicina e a tecnologia tem hoje de vantagens? Falar de robótica para mim é um prazer, né? Eu sou um entusiasta da robótica. A cirurgia ela mudou muito nos últimos anos, né? Então a gente fazia uma cirurgia para endometriose. Quando eu me formei, tinha muita cirurgia aberta ainda para endometriose, mas é uma cirurgia de qualidade ruim, porque o nosso olho não é capaz de enxergar o nível de detalhe que a gente precisa enxergar para tratar a doença bem, que é enxergar onde está doente e onde está saudável. Então, na endometriose, o grande segredo é você encontrar esse limite, porque se você trata demais, você promove um dano. Se você trata de menos, você deixa a doença e ela volta a se manifestar. Então, o grande segredo é encontrar o limite. E essas tecnologias que tem hoje ajudam a gente a caminhar em cima desse limite. Então, você consegue diminuir risco para o paciente, consegue ser conservador com o paciente, mas agressivo contra a doença.
Então, a qualidade de imagem hoje, que a gente consegue ampliar muito a imagem, ela melhora muito o que a gente consegue enxergar. E hoje, a gente passou durante muito tempo com a laparoscopia como a cirurgia principal, né, em que a gente operava segurando pinças manualmente, olhando numa televisão para enxergar uma imagem convencional. E hoje, com a robótica, a gente tem visão tridimensional, pinças que se movem com muito mais detalhe. Então, é uma pinça que, ao invés de fazer esse movimento de pinça, ela simula a nossa mão dentro do abdômen. E a gente tem uma qualidade de energia superior. Então, você consegue cortar e coagular com muito mais precisão, causando menos dano no tecido que fica. E a cirurgia de endometriose hoje, o grande cuidado que a gente tem que ter é com preservação da inervação. Então, a inervação é algo muito importante, porque se você entra tratando a doença de forma muito agressiva, queimando em excesso, você vai tirar a doença, mas você vai causar uma disfunção na bexiga, uma disfunção no intestino. Então, a gente tem que tratar a doença, mas manter tudo funcionando. E o principal, manter fertilidade. Então, tem que ser o mais delicado possível, mas lembrar que é uma doença que você tem que caminhar em cima do limite. Se a gente errar esse ponto, você causa um dano ou você subtrata. Tem uma idade indicada, olha, a partir dessa idade ou até esta idade, é possível fazer uma cirurgia desse nível? Hoje, em qualquer idade é possível fazer. No momento que surge a indicação de cirurgia, você faz em diferentes momentos. Desde pacientes mais jovens, eu operei uma paciente de 15 anos que chegou comigo no consultório, já tinha sido operada uma vez aos 15, eu fiz a segunda cirurgia. Foi um quadro que me marcou muito, porque a mãe dizia, elas voltaram no pós-cirúrgico no consultório, a mãe chorou na minha frente e falou, olha, foi a primeira vez que minha filha conseguiu ir na escola sem me ligarem para eu ir buscar. Então, assim, uma pessoa jovem que vivia com uma dor muito intensa, precisando de morfina, muito jovem por causa de dor. E a gente opera muitas pacientes, às vezes até na menopausa. Como é uma doença que depende de hormônio, a gente pensa muitas vezes que vai chegar na menopausa e vai acabar tudo. E às vezes não acaba, porque reduz o estrogênio, reduz a reação inflamatória, mas persiste a fibrose. Então tem mulheres que mantêm dor, retração pélvica, dor na relação, alterações urinárias e intestinais, mesmo na menopausa. E às vezes vão fazer uma reposição hormonal, voltam a ter sintomas da doença, porque sofrem o estímulo do remédio. Então, às vezes você trata pessoas muito jovens e às vezes numa fase de menopausa em que você imagina que a doença iria acabar e a gente tem que tratar para aliviar o sintoma. Então, a gente trata de pacientes de diferentes idades. Durante muito tempo, a esterectomia, ou seja, tirar tudo, era a indicação para algumas doenças, não sei se a endometriose também, por conta de dores, sangramentos e etc. Hoje, com esses novos recursos, isso ficou mais protelado, ou seja, só se lá na frente precisar mesmo ou ainda existe indicação? Essa pergunta é ótima, porque, em teoria, a endometriose é uma doença fora do útero. Então, retirar o útero, a princípio, não faz parte do tratamento. E antigamente era a primeira coisa que se fazia. Como é uma doença que vem através de um refluxo de sangue, vamos tirar o útero e a gente resolve. Mas a doença não era tratada dessa forma, porque os focos estavam fora. Então, o que gerava a dor estava fora do útero. O que melhora muito tirando o útero é a adenomiose, que é um tipo de doença semelhante à endometriose, mas que ela comete a musculatura uterina. Aí o problema está ali. Hoje, se você conseguir bloquear a menstruação e tratar o que existe ao redor, você vai trazer um alívio do sintoma. Então, a esterectomia pode ser uma estratégia de tratamento, mas ela não é algo que é fundamental fazer. Depende muito do que for decidido nessa avaliação pré-operatória. Então, hoje já não é mais uma indicação. Obrigatória não. Obrigatória. Olha, e a gente fica até feliz, porque muitas mulheres que sentiram essas dores no passado e depois não puderam ter mais os seus filhos, porque tirou tudo. Tirava o útero jovens. Tirava tudo. Às vezes, com 30 e poucos anos, já não às vezes menos que isso. Eu pergunto às vezes para os pacientes, você tem alguma irmã? Porque é muito comum na família várias pessoas terem. Eu perguntei uma irmã, a pessoa quase que fala, não deu tempo. Minha mãe teve um filho, 2 filhos, teve dor muito intensa, tirou o útero. Então, às vezes, toda a história da família ela muda por conta disso, né? Ou a mulher às vezes não consegue ter filhos, tirou o útero muito cedo. Então, a gente hoje tem, as cirurgias são cada vez mais preservadoras de fertilidade. A gente sabe que isso é o sonho de muitas pessoas, então tem que investir tudo em conhecimento, em técnica, para que a gente consiga manter essa esperança viva da pessoa conseguir engravidar. A minha mãe engravidou da minha irmã caçula aos 44 anos. Então, e uma menina saudável. Então, a gente vê que a mulher que tem esse desejo, teve um filho, gostaria de ter outro, mas
tem tudo isso, hoje existe tratamento, hoje existe esperança, a medicina e as novas tecnologias trazem tudo isso para as mulheres e o mais importante, existe tratamento, tanto clínico quanto em cirurgias que vão resolver esse problema. Então, se você está vivendo isso, busque aí com o seu médico, como nós estamos falando com todo o Brasil e até pessoas no exterior, então busque um médico que traga para você essa confiança para que você trate a endometriose e, com certeza, a partir daí ter qualidade de vida, porque, olha, é muito difícil para a mulher que sente dores. Tem algumas mulheres que perdem até a cor do rosto, vão parar desmaiadas no hospital de dores. Eu espero que isso não aconteça com mais nenhuma. Agora, uma última pergunta, doutor. O senhor falou sobre a laparoscopia, que eram furinhos também, mas era muito... dava para se fazer menos nas cirurgias. Hoje, com a robótica, isso é possível, mas também são furinhos, é muito menos invasivo do que as cirurgias antigas que se cortava mesmo ali para poder operar lá dentro, como o senhor colocou? Sim, muitas coisas são semelhantes nas duas cirurgias, né? A anestesia geralmente é a mesma, é feito com anestesia geral. A gente coloca um gás no abdômen que vai distender o abdômen, cria-se um espaço lá dentro e a gente faz os furinhos. A diferença que tem logo de início é que a laparoscopia você coloca as pinças de forma manual e você controla as pinças com as próprias mãos. Na robótica é diferente, a pinça ela é articulada no robô e a gente coloca o robô em contato com o paciente e a gente faz a conexão do robô ao paciente. Nesse momento o médico tira a roupa cirúrgica estéril e a gente vai para o canto da sala onde existe um console, que eu comparo ele geralmente com um cockpit de um carro de Fórmula 1. Você coloca os seus olhos nesse cockpit e vai dar uma visão muito grande, ali, muito detalhada. E aí a gente passa a manusear todo o comando das pinças através de joysticks. Então, eu sempre comparo assim, o robô como sendo um computador que ele vai ampliar as habilidades do médico. Então, o robô não opera sozinho, ele depende totalmente do que você faz. Então, você senta ali e aí passa a comandar aquele processo todo. Lembra muito o que a gente fazia com videogame no passado, né? Então, a gente senta ali e começa a fazer. Eu joguei muito videogame no passado, isso me ajudou bastante. Eu ia perguntar o que você faz para poder ter... Para treinar, porque tem que ter um treino, né? Como e é um treino muito diferente, porque a cirurgia robótica é uma cirurgia que não tem tato. Então, ao contrário das outras formas de cirurgia, tanto a cirurgia aberta quanto a laparoscopia, a gente pega estruturas com a mão, bate a pinça na estrutura e você sente consistência, onde está com fibrose, onde não está. E na robótica não tem tato. Você encosta uma pinça na estrutura, aquela sensação tátil não é transmitida para o seu joystick. Então, você não sabe se aquilo está duro, se está mole, se você pode cortar, se não pode. Então, a gente tem que desenvolver muito a visão. Você desenvolve tanto a visão que ela vai substituir a ausência do tato. Por exemplo, quando a gente vai fazer um nó com um fio, você faz um nó, se você puxar o joystick com força, você estoura o fio. A gente, numa cirurgia de robô, quando você faz um nó e começa a apertar, você vê o tecido mudando de cor. Você fala, opa, agora é a hora de parar de apertar. Então, você tem que desenvolver muito a sua visão. E o processo ele começa de treinamento com algo semelhante a você fazer exercícios no videogame mesmo. Você começa fazendo de forma mais lúdica ali diversas funções para treinar profundidade, movimento das pinças. Depois a gente passa a fazer cirurgias simuladas, então é um ambiente que parece uma cirurgia, você corta uma estrutura, ela sangra, mas tudo de forma virtual. Depois você opera animais e depois você opera pessoas sob supervisão de um médico mais experiente. Então você faz várias cirurgias num sistema que lembra um carro de autoescola. Você vai fazendo a cirurgia, fica alguém do lado, se você fizer algo errado ele interfere no seu movimento. Até um ponto em que você ganha a habilidade para poder fazer o procedimento sozinho. Então você vai se desenvolvendo e cada vez mais vai adquirindo experiência. E o robô, assim, a primeira vez que eu sentei ali, eu falei, aqui eu consigo fazer coisa que eu não consigo fazer em lugar nenhum. Eu estou encantada. Estou encantada. Eu me lembro de uma reportagem de uma médica, uma cirurgiã pediátrica, que ela fazia tissurus deste tamaninho, as dobrinhas do papel com pinça, para que aquilo, operando bebê, operando criança, precisava tudo minúsculo. E ela fazia, através do origami, esses movimentos. Ou seja, era um exercício que ela usou para poder também melhorar a técnica dela, né? E estou gostando da sua também. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Imagina. Que Deus o abençoe. Obrigada pela orientação. Espero vê-lo outras vezes aqui no Mulher.com. Obrigado pelo convite.